Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Química com Potássio. Eu sou o professor Jocássio e hoje nós vamos aqui resolver nosso simulado, terceiro simulado UFR 2025, agora as questões do PSS2. Então, vamos lá, sem mais delongas, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal, compartilhe para mais amigos e vamos aqui resolver essa questão número 4. Ela fala o seguinte: energéticos podem ser utilizados para estudar, pois contém cafeína e taurina, que estimulam também o cérebro e o corpo. No entanto, o consumo diário dos energéticos podem afetar a memória e concentração, causar palpitações, arritmias cardíacas, insônia e cansaço pós-efeito. A gente tem aqui, né, uma lata de Red Bull, um marketing do Red Bull te dá asas. Uma lata de 250 ml do energético Red Bull contém 1000 mg de taurina e 80 mg de cafeína, beleza? Considerando que um vestibulando consumiu uma lata desse energético, as concentrações em quantidade de matéria mol por litro de taurina e de cafeína. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que calcular a molaridade das duas espécies. A molaridade é calculada a partir da massa. Então você tem as massas aqui, ó, 1000 mg e 80 mg, dividida pela massa molar vezes o volume, em litros, beleza? Então a gente precisa calcular a massa molar aqui, né? Vamos começar primeiro pela taurina. Bom, taurina ela tem fórmula C2H7NO3. Então vou pegar aqui 3 vezes 16, né? Dá 48. A gente vai pegar a massa do nitrogênio, que é 14. A gente vai pegar aqui a massa do 7 vezes 1 hidrogênio, que vai dar 7. E vamos pegar a massa de 2 carbonos, que cada um é 12. Então vai dar 24 aqui, né? Somando tudo aqui, deixa eu ver, 48 mais 14 mais 7 mais 24. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. C2H7. Ah, tá faltando o enxofre, que é 32, tá? Então, mais o enxofre, que é 32. A massa molar dela deu, vou colocar aqui, ó. Massa molar dela deu 125 gramas por mol, beleza? Então tem segredo não, é só fazer a somatória das massas atômicas aí que você tem a massa molar da substância. Beleza. Aí, vou fazer o seguinte, eu vou calcular logo a massa molar da cafeína também, beleza? Pra gente já ter esse dado. Cafeína C8H10N4O2, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, eu vou calcular assim: 8 vezes 12, 8 carbonos, mais 10 vezes 1, que são 10 hidrogênios, mais 4 vezes 14, que são 4 nitrogênios, e 2 vezes 16, tá bom? Então aqui vai dar 8 vezes 12, né? Na hora do vestibular você tem que ter calma, hein? Você tem que fazer isso aqui com muita calma, não adianta. Tem que respirar fundo, fazer com calma, na manhosa, para fazer corretamente, tá? Porque esses cálculos de solução, um errozinho já muda todo o resultado, beleza? 2 vezes 16 é 32. E aí eu somo tudo agora: 32 mais 56 mais 10 mais 96. Então tá aí, deixa eu só conferir se está tudo certo. C8H10N4O2. Ok, tá certo. Então, deixa eu conferir aqui de novo. 8 vezes 12, se eu colocar errado aqui, vai dar tudo errado, né? Então, 96, 10 hidrogênios, 4 vezes 14, 56. Que mais? É isso mesmo. E você tem 2
vezes 16, que dá 32. Então, 32 mais 56, mais 10, mais 96. Não, dá 194, tá? Então, aqui a massa molar dele deu 194 gramas por mol. Pronto. Passou essa partezinha aqui de somar massa molar. Agora a gente vai aplicar a molaridade, beleza? Vamos começar aqui pela taurina. Bom, concentração molar da taurina vai ser... A massa da taurina é uma massa de 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas equivale a 1 grama. Dividido por a massa molar de 125 gramas por mol. É o cálculo clássico da molaridade. 250 ml, gente, a gente vai pensar assim, ó. 250 ml equivale a 0,25 litros. 0,25 litro equivale a 1 dividido para 4 litros. Você pode utilizar esse artifício aí também, beleza? 1 dividido para 4 litros. Aí fica grama com grama, tchau. Molaridade vai ser... Então, vou pegar aqui, ó, 125 dividido para 4. Então, é 1 dividido para 31,25, né? 31 dividido para 1 dividido para 31,25. Você vai pensar assim, professor, mas como é que eu vou fazer isso na hora do vestibular? Pegar 1 e dividir para 1,25. Você faz o seguinte, você coloca na notação científica, por exemplo, 1, você pode colocar 100 vezes 10, menos 1, menos 2. 100 vezes 10 é menos 2, dividido para 31,25. Você pode fazer uma aproximação também, né? Então, ó, aqui já é um indicativo de que o resultado que eu vou ter aqui é vezes 10 elevado a menos 2. Então, ó, letra B eu já tiro, porque é 10 a menos 1. Aqui é 10 a menos 3. Aqui 10 a menos 3. E aí vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 2. Então, se você pegar 100, dividir para 31, você tem 3,2, certo? Então, aqui a molaridade dele é 3,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então você tem a molaridade da taurina. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a cafeína. Às vezes você nem precisa fazer todo o cálculo lá na hora. Pela lógica você já vê qual é o resultado mais ou menos, né? Então aqui, ó, como a cafeína 80 miligramas, esse resultado aí vai ser menor ainda, né? Então aqui, ó, 10 a menos 3. Agora, a gente tem que saber qual vai ser, né? Se é 1,65 ou 1,88. Então vai ficar a molaridade da cafeína é a massa. 80 miligramas, para transformar para grama, você divide por 1000, né? Você coloca aqui 80 dividido por 1000. Tchau, tchau. 1, 2, 1, 2. Então 0,08 gramas dividido para 194. Poderia arredondar para 200 ali, talvez, né? Gramas por mol. E aí eu multiplico por 1 sobre 4. Né? Então teria um resultado mais ou menos assim. Se eu arredondasse para 200, eu ia dividir 200 para 4. Então eu teria mais ou menos assim, 0,08 dividido para 50. Né? 200 aqui, fazendo esse arredondamento. Né? 200 dividido para 4, você tem 50. Aí o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer o seguinte, menos 1, menos 2. Tá? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 a 1 dividido para 5 vezes 10 a primeira, né? Aí você vai dividir agora 8 para 5. Então 8 dividido para 5 deu 1,6, né? 1,6 vezes 10. Subtrai os expoentes. Então menos 2 menos 1 menos 3. Tá? Então assim, gabarito letra A,
como eu achei 1,6 e eu fiz aquele arredondamento, eu não encontrei exatamente 1,65, né? Mas a gente sabe que fazendo esses arredondamentos dá uma diferençazinha. Mas não poderia ser 1,88, né? Então, uma questão que, de certa forma, ela não é uma questão muito difícil, é a aplicação direta da fórmula, tá? Mas também ela não chega a ser muito fácil, tá bom? Que traz também essa questão de utilização da notação científica. A Federal cobra muito isso aí. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 5. É uma questão que envolve o assunto de cinética química e traz aqui o seguinte. Mais conhecido como água oxigenada, o peróxido de hidrogênio H2O2 pode reagir com íons em solução aquosa, segundo uma reação que se processa em duas etapas. Então, a primeira etapa aí é o H2O2 mais o iodeto, né? O I-. Lembra que iodeto vem do ácido iodídrico. Hídrico vai virar um ânion eto, né? Então, por isso que é o iodeto. Formando água e formando aqui o hipoiodito, né? Que vem do ácido hipoiodoso. Interessante, né? Então, ó, aqui a primeira etapa é etapa lenta. Aí a segunda etapa é etapa rápida, né? O que vai acontecer? Sobre a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, destaque o que está errado aí, né? Afirmação. A equação global da reação é essa. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. O que você vai fazer? Então, se eu tenho aqui H2O2 mais I menos, ele reage para formar H2O mais IO menos. Aí depois vem aqui, ó, H2O2 mais IO menos, reage para formar 2H2O mais o oxigênio, que é liberado, mais o I-. Aí o que acontece aí que você tem que fazer? Você tem que somar as duas equações, tá? O que está do mesmo lado você vai somando como coeficiente, está em lado oposto, cancela. Então, por exemplo, ó, o iodeto aqui, ó, ele está em lado oposto, então tchau. Ó, esse ânion também, ó, do lado reagente, o outro está do lado produto. Então tchau também. Como esse daqui é um reagente igual, você soma 1 mais 1, 2. Então fica 2H2O2, reage para formar duas águas, né? 2H2O, formando também um oxigênio O2 aqui. Beleza, então essa equação confere, essa equação que nós chamamos de global ou equação geral. B. O íon iodeto pode ser considerado um catalisador. Isso aí está correto, gente, porque o catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação dela, né? E não é consumido no processo. Então, quando você vê uma substância que ela entra na primeira etapa como um reagente e ela vai aparecer na última etapa como produto, então ela é um catalisador, beleza? Então o iodeto aqui sim, ele atua como catalisador do processo. De novo, catalisador, conceito de catalisador. Qualquer substância que acelera a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, né? Você pode ter aqui uma reação endotérmica sem catalisador, e com catalisador ele diminui essa energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente com uma energia menor. E ele não é consumido, ele é recuperado. Exemplo de catalisadores biológicos são as enzimas, né? Que atuam aí como substâncias que aceleram a velocidade da reação. C. A lei de velocidade da reação é V igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a concentração do H2O2, vezes a concentração de iodeto, ou seja, de segunda ordem, né? Essa informação aqui, ela é uma informação que também parece ser correta, porque ó, quando a reação cinética ali, né, cinética, você tem duas etapas, quando a reação ela ocorre em duas etapas, ela é chamada de não elementar. Então você tem que olhar somente para a etapa lenta, porque, no geral, é como se a etapa lenta fosse determinante para o tempo geral da reação. Então, quem é que contribui mais para a velocidade da reação? É a que faz demorar mais. Então, é a etapa lenta.
Então, a lei de velocidade ela vai ser em função somente da etapa lenta, não é da global nem da rápida. Então, a lei de velocidade você sabe que é a concentração dos reagentes, né, elevada a seus coeficientes estequiométricos. Então, aqui, ó, H2O2 elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes a concentração do iodeto elevado a 1 também, que é o coeficiente dele. Como aqui é de primeira ordem em relação ao peróxido e de primeira ordem em relação ao iodeto, a lei de velocidade diz que a reação é de segunda ordem, porque se somos expoentes, isso aí está certo. Agora, sabendo disso, a gente vai fazer essas últimas análises. Ó. Quando eu triplico o peróxido, mantendo os demais constantes, a velocidade aumenta 9 vezes? Ou quando eu duplico o peróxido e triplico o iodeto, a velocidade da reação aumenta 6 vezes, ou seja, sextuplica? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar velocidade é igual. Quando você, vamos analisar essa primeiro, tá? Quando você triplica, aí você coloca o 3, porque triplica. Qual é o expoente dele? É 1. Mantendo os demais constantes. Então, o que acontece com o iodeto? Porque tem um iodeto aqui, né? É 1. Então, resolvendo isso, você tem 3. Então, realmente, ele triplicou a velocidade da reação. Ou seja, ele não aumentou em 9 vezes. Então, como eu quero a errada, é a letra D. Aí, por que a E está certa e não é a que a gente quer? Ó, no caso da E, o que vai acontecer? Quando eu duplico o H2O2, aí você coloca o 2 aqui, ó, duplico, elevado ao expoente da lei da velocidade, que no caso é 1, primeira ordem em relação ao peróxido. E eu triplico o iodeto, elevado a 1, a velocidade aumenta quantas vezes? 2 vezes 3, sextuplica, 6 vezes. Então aqui estaria certo, entendeu? Então o gabarito aqui dessa questão ficou na letra D, que é a que marca como a errada. Show de bola? Vamos então para a questão de número 6, que é a última questão aqui do PSS2. É uma questão de equilíbrio iônico, certo? E fala o seguinte: os ácidos orgânicos geralmente são considerados ácidos fracos. Foram preparadas duas soluções, né? Foram preparadas duas soluções levando em consideração valores aproximados de constantes de ionização para os seguintes ácidos orgânicos genéricos. Eu tenho o ácido HA e eu tenho o ácido HB. A concentração deles é a mesma, 0,1 mol por litro, mas a constante de acidez é diferente. No HA, a constante de acidez é 10 elevado a menos 4 e do HB, 10 elevado a menos 5. Agora, a gente vai fazer algumas perguntas aqui e eu quero somente a correta, beleza? A. O pH da solução de HA é maior do que a de solução de HB. Gente, é o seguinte, ó. Qual é a ideia do Ka? Constante de acidez. Quanto maior o Ka, mais ácido é a substância, beleza? Então, se eu tenho aqui uma substância que tem um Ka bem elevado, significa que ele é bem ácido. Se for o Kb de básico, quanto maior o Kb, mais básico, certo? É isso. Ki, constante de ionização, né? Se ioniza muito. Vamos supor KPS. Quanto maior o KPS, você tende a ter um sal que tem uma maior solubilidade. Então, quando a gente olha para cá, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5. Então, eu posso dizer que em termos de acidez, o HA ele é mais ácido do que o HB. Ok? Então, por aqui você já sabe que o pH do HA é maior do que o pH do HB, só pelo valor do Ka, beleza? Então aqui, ó, pH da solução, opa, corrigindo, gente, viajei. O pH do HA é menor do que o pH do HB. Por quê? Porque ele é mais ácido. Lembra que quanto menor o pH, mais ácido é a solução, beleza? Já ia viajando aqui. Olha só. O pH da solução de HA não é maior do que a do HB. É menor. Por quê? Porque o H é mais ácido que o HB. Então, quanto menor o pH, mais ácido. Então, aqui está fora. B. Nas soluções preparadas,
a concentração de A- é menor do que a de B-. Peraí, quer dizer que se o H é mais ácido, então ele se ioniza mais, ele libera mais H+. Então ele libera mais A-. Então nas soluções preparadas, a solução de A-, ela não é menor do que a do B-. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, HA, se é um ácido, ele se ioniza liberando H+, mais A-. HB também é um ácido, então ele se ioniza liberando H+, mais B-. Se ele tem um Ca maior, no caso aqui, 10A-4, do que o HB, que é 10A-5, então sugere-se que, pelos valores, o HA é mais ácido do que o HB, certo? Se ele é mais ácido, significa que é porque ele se ioniza mais. Se ele se ioniza mais do que o HB, ele tem mais H+ do que o HB. E se ele tem mais H+ do que o HB, ele tem, no caso, mais ânions também, porque para cada H+ que é produzido, um ânion é produzido. Então, se HA libera mais H+ em solução por ser mais ácido, a concentração de A- é maior do que a concentração de B-, dadas as circunstâncias. Entendeu? Agora nós vamos para C. Olha só, o pH da solução de HB é 3 e do pH da solução de HA é menor que 3. Bom, se o pH de HB é 3, isso está certo, porque o HA tem um pH menor do que o do HB. Só que para fazer isso, a gente precisa calcular isso, né? E é aí que entra a nossa interpretação, ok? Eu vou apagar isso aqui. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Para o HB, a constante de acidez vai ser igual à concentração dos produtos, que no caso aqui é o H+, né? A reação dele aqui, ó, B-, sobre a concentração do reagente. Então, no caso é o HB. Tá bom. Aí o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui embaixo. Se eu quero calcular a concentração, quer dizer, se eu quero calcular o pH, eu preciso desse valor aqui, ó, concentração de H+. Se a concentração de H+ deve ser igual a de B-, eu vou chamar isso de X vezes X sobre HB. X vezes X, você tem X ao quadrado, igual a concentração, o K vezes a concentração, está dividindo, vai passar multiplicando aqui, né? É um cálculo bem padrão, tá? Aplica a raiz quadrada em ambos os lados, e aí você tem aqui, então, raiz quadrada do Ka vezes a concentração de HB. Né? Então, é um método de resolução bem padrão também. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de Ka. Então, Ka do HB aqui é 1 vezes 10 a menos 5. E, no caso, o que a gente vai entender? A concentração do HB é 0,1, ou seja, 1 vezes 10 a menos 1. Então, x é igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 6. X é igual a 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E aí eu resolvo isso. Então, x é igual a 1 vezes 10 a menos 3, né? 1 vezes 10 a menos 3. Então, quer dizer que se essa é a concentração de H+, quando a mantissa da concentração de H+ é 1, o pH automaticamente é o expoente positivo, tá? Então aqui eu concluo que o pH dele é igual a 3 mesmo, tá bom? Então, o gabarito ficou na letra C. Se o pH de HB é 3, então o pH de H é menor que 3. Isso é verdade. Agora, quanto é que seria o pH de HA? O mesmo procedimento que eu fiz ali para o HB, eu vou fazer para o HA, tá?
Então já vou logo aqui para a parte final. Ó. X é igual. Pega aqui. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Você tem raiz quadrada de 10 elevado a menos 5. Então x é igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 2,5 ao quadrado. E aí você tem a concentração de x sendo igual, vou puxar um pouco para cá, tá? X seria igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2,5. Professor, pode ser assim, menos 2,5? Pode, porque aí você vai concluir que o pH dessa solução de H é igual a 2,5, né? O valor aproximado dali. Ó. Então veja, é menor do que o pH 3 mesmo, como a gente conferiu aí, né? Então o gabarito ficou na letra C. Agora, por que as outras estão erradas, né? Vamos entender aqui o conceito, vou apagar essa parte. O conceito de pKa. Então o que é o pKa? O pKa, ele é o menos log, tá? Na química, no equilibriônico, esse Pzinho ele significa o menos logaritmo, tipo pH, menos log da concentração de H+. Então, se você tem aqui o pKa, isso significa que é o menos logaritmo do Ka. Então, quanto maior o Ka, menor tem que ser o pKa, entendeu? Se você aplicar aqui o pKa de menos log de 1 vezes 10 a menos 5, o pKa aqui vai ser igual a 5. Tá? Resolvendo esse cálculo aí. Então, no caso aqui, você tem o pKa igual a 4 e você tem o pKa do HB igual a 5. Então, por isso já não pode ser igual, né? Não pode ser igual. Agora, se o pKa é o menos log de Ka, então quanto menor o pKa, mais fraco é o ácido? Não, é mais forte o ácido. Entendeu? Quanto menor o pK, significa maior o Ka. Então, quanto maior o Ka, mais ácido. Quanto menor o pK, mais ácido. É a mesma coisa. Entendeu? Então, ficou aí o gabarito na letra C. Bom, espero que você tenha aprendido aí, revisado, até conhecido novos conceitos da química. Eu fico por aqui. Forte abraço e nos vemos na resolução de Química Orgânica. Até mais. Tchau.